O avaro deixa de ser somítico. O bêbado cura-se do vício de embriaguez. O colérico torna-se brando e pacífico. O depravado afeiçoa-se ao que é honesto e puro. O egoísta esforça-se por ser altruísta. O fútil entra a ocupar-se de coisas mais nobres. O glutão evita os empanturramentos. O hipócrita busca ser leal e sincero. O intolerante não mais reprocha as fraquezas do próximo. O ladrão passa a respeitar a propriedade alheia. O mexeriqueiro refreia sua língua. O orgulhoso aprende a ser humilde. O preguiçoso adquire o hábito do trabalho. O rico ampara e ajuda o pobre. O sádio assiste o enfermo e o inválido. O vingativo perdoa seus ofensores. Quando os homens venham a perceber a inutilidade dos formalismos exteriores e abandonem o batismo da água para se entregarem a uma reforma íntima, como o Mestre deseja e espera, todos os problemas que nos afligem serão solucionados radicalmente, sem lutas, com amor. Então, mas só então, o cristianismo será uma esplêndida realidade neste mundo, tão infeliz porque tão afastado de Deus. 39. A mulher adúltera. Pela manhã, tornou Jesus ao templo, e, como muitos viessem ter com ele, se pôs a ensiná-los. Foi quando chegaram alguns escribas e fariseus, trazendo-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a em pé no meio do povo, disseram-lhe: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as adúlteras sejam apedrejadas. Qual, sobre isto, a tua opinião? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Jesus silenciou e, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como, entretanto, insistissem na pergunta, ergueu-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever na terra. Ouvindo falar desse modo, os que o interrogavam foram saindo um, a começar pelos mais velhos, até que ficaram só Jesus e a mulher. Então, levantando-se Jesus e não vendo a mais ninguém senão a adúltera, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te condenarei, rematou Jesus. Vai, e não peques mais. João 8:2-11. Que sábia e maravilhosa lição! Nela se mesclam a justiça e o amor, demonstrando-nos que, conquanto aparentemente antagônicas, essas boas qualidades do coração, como de resto todas as outras, sempre se completam e se harmonizam, sem que uma precise ser sacrificada à outra. Notemos inicialmente o seguinte: o Mestre, embora forçado a isso, não se colocou, absolutamente, contra a ordenação de Moisés, que representava a justiça da época, como esperavam aqueles astuciosos escribas e fariseus, para reunirem argumentos e provas de ser ele um desrespeitador da lei. Apenas os fez sentir que uma condição precisariam possuir para, legitimamente, poderem exercer o direito da punição, o de se acharem isentos de culpa. Que aconteceu então? Todos largaram as pedras com que se preparavam para a lapidação da infeliz, porque todos eram prevaricadores, faltando-lhes, por conseguinte, autoridade moral para se arvorarem em defensores da decência e dos bons costumes. E, sem mais palavras, foram se retirando, um após outro, a começar pelos mais velhos. Observação esta muito interessante, por evidenciar o acerto da máxima que diz: geralmente, as pessoas só começam a dar bons conselhos quando já não podem dar maus exemplos. Ao final, diz o Evangelho, permaneceram ali, frente a frente, apenas a mulher apanhada em pecado e Jesus, o único homem sem mácula a quem caberia o direito de apedrejá-la. Este, porém, em vez disso, preferiu usar de misericórdia, despedindo-a em paz. Com esse gesto, estaria Jesus apadrinhando o mal? Não. Se a lapidasse,
Aí sim, pois, humilhando-a publicamente, concorreria para que ela se afundasse mais ainda na degradação. Tratando-a com bondade e exortando-a com brandura, a não mais reincidir naquele erro, o mestre, ao contrário, despertava-lhe o arrependimento e o brio, levantava, propiciando-lhe assim a reabilitação. Nunca se soube que a violência fosse capaz de arrancar alguém do chavascal a que seus pendores o tivessem conduzido. O amor, sim. Inúmeras as transformações, e até mesmo as santificações de criaturas antes escravizadas aos vícios mais infamantes, por obra dessa virtude excelsa. Se quisermos, nós outros, imprimir aos nossos pensamentos, palavras e ações uma justiça perfeita, vejamos, antes de reprocharmos uma falta alheia, se também não somos passíveis de igual censura, e, ao pretendermos corrigir um erro praticado por outrem, analisemo-nos com severidade, porquanto é quase certo que o estejamos praticando também, quiçá com agravantes de culpabilidade. Atentos ao exemplo do Mestre incomparável, aprendamos a ser amorosos e indulgentes com o próximo, para que Deus os seja conosco, porque, qual seja o rigor com que julgarmos os outros, assim seremos julgados. 40. A mulher cananeia. Tendo saído daquele lugar, retirou-se Jesus para os lados de Tiro e de Sidônia. E eis que uma mulher cananeia, vinda daqueles confins, lhe bradou: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, pois minha filha está sendo cruelmente atormentada por um espírito imundo. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e chegando-se seus discípulos, lhe rogaram: despede-a, porque vem gritando atrás de nós. Jesus lhes falou: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher se aproximou dele e o adorou, dizendo: Senhor, valei-me. Ele lhe respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. Ela replicou: Assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse então Jesus: Mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora ficou sã a sua filha. Mateus 15 21 a 28, Marcos 7 24 a 30. No conceito dos israelitas, que se presumiam o povo de Deus, todos quantos não pertenciam à sua raça eram considerados gentios, isto é, pagãos, idólatras e indignos, portanto, de qualquer favor do Pai Celestial. Era tal o desapreço deles para com os estrangeiros, que lhes chamavam, desdenhosamente, cachorros de estrada. Sabedor disso, e querendo dar mais uma de suas maravilhosas lições de fraternidade universal, Jesus, à solicitação dos discípulos para que despedisse a mulher cananeia que os seguia, aos gritos, suplicando a cura da filha endemoniada, diz-lhes, usando expressões conformes à convicção deles: Fui enviado ao mundo para salvar apenas os da casa de Israel. Os seus próprios sentimentos para com aquela criatura, porém, não eram esses. Ele, que viera implantar o reinado do amor à face da terra, que sempre fora atencioso com quem quer que o buscasse, não poderia deixar de ouvir aquela mãe sofredora, que tão confiante se mostrava em sua força benfazeja, pelo simples fato de não ser judia. Ao que visava era criar uma situação assaz impressiva entre os judeus, para que compreendessem o erro em que laboravam ao se arrogarem o privilégio de formar, somente eles, a família divina. Quando, pois, a infeliz se prostrou a seus pés, renovando-lhe o apelo angustioso: Senhor, valei-me, não que a quisesse repelir, mas para ensejar uma das mais belas demonstrações de fé que o Evangelho ha registrado, diz-lhe: Não convém tirar o pão dos filhos, os judeus, para dá-los aos cães, os gentios. A essas palavras duríssimas do Cristo, longe de agastar-se, responde ela, serenamente: Assim é, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. É como se dissesse:
Não te peço que me trates como aos do teu povo, em favor do qual tens operado tantas e tantas obras de misericórdia. Concede-me uma só palavra, dá-me apenas a bênção, e isso bastará para que minha filha seja beneficiada pela tua bondade infinita. Ante essa admirável prova de submissão, lágrimas devem ter assomado aos olhos dos circunstantes. Aproveitando-se desse impacto emocional para alcançar o maior efeito possível, diz então o mestre à cananeia: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E no mesmo instante, a uma impulsão de sua vontade poderosa, curou-lhe a filha. Tal episódio deixa claro que para obtermos as graças divinas faz-se mister tenhamos uma fé viva, aliada à humildade e à perseverança. Demonstra, também, que Deus não faz acepção de pessoas e, independentemente de nacionalidade ou credo religioso, todos somos filhos dele e, pois, merecedores de seu igual amor e solicitude. 41. Não castigarei eternamente. O Senhor é o que te dá a vida, o que conduz aos infernos e de lá tira. 1 Samuel 2:6. Senhor, tiraste do inferno a minha alma, puseste-me a salvo dos que descem ao lago. Salmos 29:4. Louvai o Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Salmos 106:1. Como poderiam subsistir as coisas se tu não quisesses? De que modo se conservaria o que por ti não fosse chamado? Porém, perdoas a todas as criaturas porque são tuas, Senhor, e tu as amas. Sabedoria 11:25 e 26. Não castigarei eternamente, e fim terá o meu rigor. Isaías 57:16. Eu não quero a morte do ímpio, diz o Senhor Deus, convertei-vos e vivei. Ezequiel 18:32. Ao tentar explicar e justificar o dogma do inferno, diz a teologia que se trata de uma sanção imposta aos que vivem em desacordo com as leis de Deus ou se revoltam contra ele. E acrescenta: o maior pecador, entretanto, desde que se arrependa, antes de morrer, pode ser perdoado e ganhar a salvação. Já não acontece o mesmo com os que venham a morrer sem haverem demonstrado arrependimento. Para estes, a punição é irrevogável e eterna, porque não terão, na outra vida, qualquer possibilidade de voltar atrás, ou seja, de arrepender-se. Analisemos isso. Qualquer dicionário nos elucidará que arrepender-se significa sentir dor ou pesar, por faltas ou delitos cometidos, mudar de parecer ou de propósito, emendar-se, corrigir-se. Como se vê, todas essas conceituações correspondem a fenômenos de ordem moral, a algo que ocorre no íntimo de cada criatura. Sendo, então, o arrependimento o movimento da alma e não do corpo, e considerando que a alma é imortal, porque não poderia modificar-se na outra vida. Que é que impede de buscar a Deus depois da morte? Se pode fazê-lo enquanto mergulhada no vaso físico, cuja duração é tão breve, por que não o poderia fazer na eternidade, que não tem fim? Não admitir essa reforma post-mortem equivale a negar o progresso da alma. Ora, esse progresso é uma lei divina, imprescritível, corroborada pela experiência humana. Não tem conta o número de criaturas que, durante boa parte de sua vida, se entregaram aos vícios e paixões mais infamantes, ou praticaram toda sorte de crueldades, mas depois se regeneraram, transformaram-se completamente, chegando algumas a serem santificadas pela Igreja. Tais conversões, que, aliás, se reproduzem todos os dias, são exemplos incontestáveis da perfectibilidade das almas. Assim, trancar-lhes essa possibilidade, pelo simples fato de se haverem despojado do envoltório carnal, fora uma injustiça clamorosa, incompatível com a bondade e a misericórdia de Deus. O Espiritismo, baseado não em conjecturas, mas no testemunho das próprias almas trespassadas, põe por terra essa afirmativa graciosa da cristalização no erro e consequente perdição eterna,
afirmando que lá, no outro lado da vida, como aqui, todas as almas, sem exceção, continuam a estudar, a trabalhar e a progredir, fadadas que estão a um único destino, a perfeição. Mateus 5:48. Nessa jornada gloriosa que se desenvolve alternativamente nos dois planos, ninguém se perde. Inicialmente, por ignorância, poderão, sim, fazer mau uso do livre-arbítrio, malbaratar as oportunidades de autorrealização. Mas, advertidas pela dor, ganham experiência, aprendem a discernir o bem do mal, caminham para a frente, para o alto, sempre, escalando mundos gradativamente mais adiantados, fruindo, neles, paz e alegria cada vez mais completas e duradouras, até a integração final na fonte de todas as bem-aventuranças, Deus. 42. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. Não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Mateus 10:34-36. Vim para lançar fogo à terra, e o que é que desejo senão que ele se acenda? Tenho que receber um batismo e quão ansioso me sinto para que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Lucas 12:49-53. Estranhas palavras para aquele cujo nascimento foi saudado pela milícia celestial com este suave cântico: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens, a quem ele quer bem. Lucas 2:14. Não contradizem frontalmente estas outras, por ele mesmo proferidas no terno colóquio que teve com seus discípulos, pouco antes de ser crucificado: a paz vos deixo, a minha paz vos dou, eu não vos-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem fique sobressaltado. João 14:27. Tomadas em sentido literal, não há dúvida de que seriam um desmentido ao seu caráter afável e bondoso, assim como ao pacifismo de sua missão. Penetrando-se, porém, seu verdadeiro significado, elas dão o testemunho da altíssima sabedoria de Jesus, pois encerram a previsão do que ocorreria no mundo, ao longo dos séculos, até o triunfo dos postulados cristãos. Sua referência à divisão e à inimizade que se estabeleceriam entre os membros de uma mesma família, a cristandade, é uma alusão às numerosas igrejas que vieram a formar-se sob a égide do Evangelho, cada qual pretendendo possuir o monopólio da verdade e das graças celestiais, mas que, olvidando completamente o preceito básico do mesmo, o amor ao próximo, entraram a lançar maldições umas contra as outras e, substituindo a cruz pela espada, praticaram, em nome de Deus, os mais impiedosos e cruéis assassínios que imaginar se possa. Culpa da doutrina de Jesus? Não, pois toda ela é calcada na caridade, na brandura e na tolerância. Responsabilidade total, absoluta, isto sim, daqueles que a interpretaram falsamente, transformando em instrumento apropriado à satisfação de seus desejos espúrios de domínio e exploração dos povos. Quanto às expressões, vim para lançar fogo à terra, e o que é que desejo senão que ele se acenda? Tenho que receber um batismo, e quão ansioso me sinto para que ele se cumpra, significam que os novos princípios por eles postos haveriam de, certamente, encontrar forte resistência, porquanto não é próprio da natureza humana modificar-se rapidamente, aceitando de pronto inovações em seus hábitos e instituições, menos ainda quando impliquem sacrifício pessoal e firme em posições que se tenha interesse em manter. Esse batismo de fogo, pelo qual Jesus se mostrava ansioso,
não era outra coisa senão a luta que os belos e nobres ideais do cristianismo precisou enfrentar, e continua enfrentando, para que os privilégios, a tirania e o fanatismo venham a desaparecer da face da terra, cedendo lugar a uma ordem social fundada na justiça, na liberdade e na concórdia. Trabalhemos todos, na medida de nossas forças, para que seja apressada essa nova era, porque só então poderá a felicidade fazer morada em nossos corações. 43. O óbolo da viúva. Tendo-se sentado defronte do gasofilácio, observava a Jesus como o povo oferecia suas dádivas. Muitos dos que eram ricos deitavam ali grandes quantias. Veio, porém, uma viúva pobre que deitou apenas 2 pequeninas moedas. Chamando então seus discípulos, Jesus lhes falou: em verdade vos digo que esta pobre viúva mais deitou no gasofilácio do que todos os outros, porquanto todos os outros deram do que lhes sobrava, ao passo que ela, da sua própria indigência, deu tudo o que possuía, tudo o que tinha para o seu sustento. Marcos 12:41-44. Como bem frisou o apóstolo dos gentios, a sabedoria deste mundo é uma estultícia diante de Deus, querendo significar com essas palavras que, via de regra, o que provoca louvores entre os homens é dar só menos importância aos olhos de Deus, enquanto muita coisa que nos passa desapercebida, ou a que damos pouco apreço, tem, para ele, o mais subido valor. Na balança da justiça divina, cujo sistema de aferição de valores é bem diferente daquele em uso entre nós, não são os fatos em si mesmos o que mais pesa, mas sim o seu conteúdo humano, ou seja, o sentimento que o tem inspirado. Cá entre nós, nas campanhas filantrópicas que promovemos em prol desta ou daquela instituição beneficente, sempre que logramos obter um donativo de certo vulto, enchemo-nos de entusiasmo e corremos à imprensa, para o competente registro. Por outro lado, é com desdém, ou manifesta contrariedade, que recebemos contribuições modestas, achando que só servem para estragar a lista um livro de ouro. Nossa mentalidade de analfabetos espirituais leva-nos a julgar a caridade dos homens pelas quantias que ofereçam em tais movimentos, critério esse absolutamente falso à luz do Evangelho. Sem dúvida, toda doação é meritória, quando feita sem orgulho nem ostentação, sem outro propósito senão o de ajudar uma causa nobre. Todavia, entre a dádiva do abastado que, mesmo dando bastante, de nada se priva, e a de outro que, com sacrifício do que lhe é indispensável, cede o pouco que tem em favor do próximo, esta que se reveste de mérito maior. O ensino do mestre no episódio em tela é válido também para outras circunstâncias em que não é o dinheiro que intervém, mas as qualidades morais, as virtudes do coração. Muitos dos que, aqui na Terra, foram aclamados por seus feitos como heróis ou grandes vultos da humanidade, talvez se encontrem agora, nos planos da espiritualidade, atormentados e abrasados de remorsos, enquanto criaturas simples, cujas existências transcorreram no anonimato, mas que foram virtuosas, gozam as bênçãos da paz e da alegria na comunhão das almas bem-aventuradas. Inúmeras pessoas, só porque ocupam posição humilde na sociedade, julgam que Deus não se importa com elas, nem lhes irá pedir contas de como estão vivendo. Outras, igualmente, entendem que, se Deus lhes confiasse uma grande missão, haveriam de envidar esforços para levá-la a bom termo, mas, como não são chamadas para nada de muito importante, descuidam de seus pequenos deveres cotidianos, por achá-los indignos de qualquer atenção, perdendo, assim, magníficas oportunidades de progresso espiritual. Esquecem-se, umas e outras, de que cada dia, se não mesmo cada hora e cada minuto de nossa existência, é uma ocasião oportuna e preciosa de trabalho e de aprendizagem que a providência nos enseja, de conformidade com o grau evolutivo em que nos encontramos, e que somente dando fiel cumprimento a essas tarefas mais simples é que nos iremos capacitando para responsabilidades maiores.
Saibamos, portanto, dar boa conta das obrigações, ainda que obscuras e corriqueiras, com que o Senhor nos honre o caminho, na certeza que o mais importante para nossas almas não é propriamente o quantum de talentos que nos são confiados, mas o que fazemos com eles. 44. O orgulho. Entre todas as imperfeições humanas, a mais comum e também a mais perniciosa é, sem dúvida, o orgulho. Ao mesmo tempo que nos engoda sobre o próprio valor, levando-nos a superestimá-lo, oblitera nossos defeitos, ou os disfarça, fazendo que os não vejamos e os neguemos. À semelhança da terrível hidra de Lerna, cujas 7 cabeças renasciam à medida que iam sendo cortadas, o orgulho, para ser erradicado de nosso espírito, exige, também, um esforço pertinaz e incansável, pois tudo serve para alimentá-lo e refazê-lo dos golpes recebidos. Orgulham-se os homens dos portentos que sua cultura, mais desenvolvida, há realizado no campo das artes e das ciências, as mulheres, das excelsas virtudes femininas, especialmente as oriundas da maternidade, olvidando que os característicos de um sexo não são nem superiores nem inferiores aos do outro, mas o seu complemento. Orgulhamo-nos, todos, da posição que ocupamos na paisagem social, tratando com desdém os que se demoram em planos menos elevados. Não levamos em conta que a vida é cheia de surpresas e que, amanhã ou depois, poderemos sofrer uma queda que ponha por terra toda a nossa altaneria. Por outro lado, a condição de subalternidade ou de pobreza, longe de forrar-nos desse mau sentimento, às vezes até o exacerba, conduzindo-nos à insubordinação, à rebeldia, se não mesmo ao desequilíbrio. Orgulhamo-nos de nossa querida família, envaidecendo-nos as glórias e a notoriedade daqueles que usam sobrenome igual ao nosso, ainda que sejam uns grandes patifes. Não raro, porém, pejamo-nos de apresentar à sociedade aqueles a quem devemos a existência, conquanto honestos e virtuosos, apenas por serem humildes e canhestros. Orgulhamo-nos de nossa inteligência, procurando, a todo transe, impor nossas opiniões e pontos de vista. Recusamo-nos, entretanto, a aceitar como verdade tudo quanto transcenda nossos conhecimentos, esquecidos de que, como dissera notável filósofo, o que o gênero humano sabe é pouco, o que deseja saber, muito, o que há de sempre ignorar, infinito. Orgulhamo-nos da raça que pertencemos, alimentando preconceitos iníquos e indefensáveis contra irmãos em humanidade, deslembrados de que os méritos de cada um se patenteiam pelas qualidades pessoais e não pela cor da epiderme. Orgulhamo-nos do torrão em que nascemos, considerando melhor dotado que os outros rincões. Ora, um instante de reflexão far-nos-ia compreender que em qualquer latitude ou longitude do planeta, cada recanto possui algo capaz de inspirar idêntica paixão em seus filhos. Orgulhamo-nos da religião que professamos, reputando-a a única verdadeira e salvadora, tendo as demais como falsas, heréticas ou heterodoxas. Importa admitamos, todavia, que todas elas são úteis e necessárias, embora não igualmente boas, por satisfazerem os diversos graus de entendimento das criaturas. Orgulhamo-nos do corpo que a natureza nos emprestou, julgando-nos, cada qual, um Apolo ou uma Vênus. E dado que o conjunto não seja de molde a lisonjear-nos, apegamo-nos pelo menos a um detalhe, crendo-nos donos dos mais lindos cabelos ou dos mais belos olhos, do nariz mais estético ou dos dentes mais perfeitos, do busto mais sedutor ou da musculatura mais vigorosa. Não nos ocorre que uma enfermidade ou mais alguns janeiros bastam para destruir todos esses primores, reduzindo-nos à esqualidez. As aptidões constituem, também, outra fonte em que nosso orgulho sóia beberar-se. Este se orgulha de sua voz, aquele de sua habilidade profissional, aquele outro de sua destreza no esporte, e assim por diante. Em suma, o orgulho vale-se de todo e qualquer motivo para exaltação da personalidade, dando a quem se deixa dominar por ele a convicção de ser intocável.
O orgulhoso, por isso, torna-se extremamente suscetível, não reconhece os erros em que incide e reincide, não tolera o menor desapreço ou a mais leve crítica que lhe façam, guardando o rancor das mínimas ofensas recebidas e, ao se perceber diminuído por alguém que o sobrepuje neste ou naquele terreno, exterioriza azedume e despeito, sofrendo e fazendo sofrer a quantos com ele convivam. A doutrina espírita, dando-nos a conhecer que não vivemos uma só vez, mas um sem número de vezes, no seio de todas as raças, num e noutro sexo, nas diversas camadas sociais, conhecendo as mais diferentes vicissitudes, a fim de adquirirmos as experiências que cada uma dessas condições pode ensejar-nos, lembrando-nos, outro sim, que nada deste mundo nos pertence, pois tudo terá que ser deixado aqui, exceto o que se constitui patrimônio inalienável do espírito, a sabedoria e as boas qualidades morais. Mostra-nos a sem razão do orgulho, sob qualquer aspecto em que o analisemos, constituindo-se, de start, o mais eficaz remédio para combatê-lo, o que vale dizer, para tornar a humanidade menos soberba e, consequentemente, mais feliz. 45. Os pecados contra o Espírito Santo. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhes será perdoada. E todo o que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, perdoar-se-lhe-á, porém, o que disser contra o Espírito Santo, não se lhe perdoará, nem neste mundo, nem no outro. Mateus 12:31 e 32. Pecado ou blasfêmia é qualquer pensamento, palavra ou ação em desacordo com a lei de Deus. Em que consiste essa lei? Em não fazermos aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem, ou, melhor ainda, em tudo fazer pelo bem de todos. De start, sempre que o homem transgride essa regra moral, estará cometendo um pecado, uma blasfêmia. Os homens não têm, todavia, a mesma capacidade de discernimento, uns são mais adiantados que outros, intelectual e moralmente, pois, a consciência de cada um que lhes determina a responsabilidade. Os erros que praticamos por ignorância ou inexperiência, ainda que tenham efeitos desastrosos, são tolerados por Deus porque não há neles qualquer intenção maldosa. Já o que fazemos com conhecimento de causa, isto, sim, é o que nos torna responsáveis. Aos olhos de Deus, é mais culpado um homem instruído que comete a mais leve injustiça ou um pequeno deslize, do que o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se alimenta de carne humana. Pecar contra o Espírito Santo significa, portanto, empregarmos conscientemente qualquer forma de manifestação em discordância com as normas éticas que já tenhamos conseguido assimilar. Quando, por exemplo, julgamos os outros, segundo o conceito que fazemos do bem e do mal, determinamos, inexoravelmente, a medida do nosso próprio julgamento, pois, como rezam os evangelhos, com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Do mesmo modo, quando empregamos o poder verbal para semear a dúvida, a discórdia, a inimizade etc., aumentando, por maldade, a desarmonia e a inquietação no mundo, estamos lavrando, também, a nossa própria condenação, pois é ainda o Evangelho quem nos adverte, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Igualmente, todas as vezes que, mal inspirados pela cobiça, pela inveja, pelo ciúme, pelo ódio, pelo orgulho, ou qualquer outro sentimento menos digno, ocasionamos qualquer dano ou sofrimento ao nosso próximo, não há como fugir às consequências dessas ações, eis que, segundo outro preceito evangélico, aquilo que o homem semear, isso mesmo há de colher. Não se creia, entretanto, que, ao afirmar, os pecados contra o Espírito Santo não serão perdoados, nem neste mundo, nem no outro, o Mestre tenha querido dizer que a condenação será eterna. Não, não há condenações eternas,
pois elas seriam a negação da misericórdia de Deus. Tais palavras significam que as faltas cometidas conscientemente, com conhecimento de causa, não têm desculpas que as atenuem, e, pois, terão que ser reparadas integralmente, neste mundo ou no outro, porquanto o equilíbrio da justiça divina assim o exige. 46. Porque muito amaste, estás perdoada. Convidado por um fariseu a comer com ele, Jesus foi à sua casa e tomou lugar à mesa. Uma pecadora da cidade, quando soube que Jesus estava na mesa desse fariseu, aí foi ter, trazendo um vaso de alabastro cheio de bálsamo. Colocando-se atrás de Jesus, começou a banhar-lhe os pés com lágrimas e a enxugá-los com os cabelos, depois do que os beijava e ungia com bálsamo. Vendo isso, o fariseu que o convidara dizia de si para consigo: se este homem fosse profeta haveria de saber quem é essa mulher que o toca, uma pecadora. Jesus então lhe falou: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. E ele, dize, mestre. Tornou Jesus: um credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro, 50. Como não tivessem com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual dos 2, em consequência, mais o estimará? Respondeu Simão: creio que aquele a quem o credor perdoou maior quantia. Julgaste bem, retrucou Jesus. E voltando-se para a pecadora, acrescentou a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para lavar os pés. Ela, porém, os lavou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me beijaste. Ela, porém, desde que entrou, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste com bálsamo a cabeça. No entanto, ela o emprega para ungir meus pés. Por isso te afirmo, muitos pecados lhe são perdoados porque muito amou. Aquele a quem menos se perdoa, menos ama. E dirigindo-se a ela: teus pecados te são perdoados. Os que com ele estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse ainda à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Lucas 7:36-50. Como se depreende facilmente da narrativa supra, Simão, em convidando Jesus para que viesse partilhar de uma refeição consigo, não tinha outro propósito senão surpreendê-lo em alguma falta ou atitude comprometedora. Tanto assim que permitiu a uma pecadora muito conhecida, Maria, a encantadora meretriz de Magdala, adentrar-lhe a casa e acercar-se do mestre sem que esboçasse um movimento sequer para afastá-la dali. Jesus, porém, que penetrava o íntimo das criaturas, descobriu a intenção do astuto fariseu e, longe de cair na cilada por ele preparada, serviu-se do episódio para dar-lhe edificante lição. Esse representante do farisaísmo faz lembrar certo tipo de religiosos existentes ainda hoje, cuja única preocupação é evitar o pecado. A cada pensamento que lhes reponta na mente, a cada palavra que proferem, a cada gesto que executam, logo lhes assalta terrível dúvida: seria pecado? Mortal ou venial? Até as preces que fazem são inspiradas pelo receio de haverem pecado. Assim, impondo-se severa disciplina, conseguem resguardar-se das corrupções do mundo, mas, esquecidos do essencial, não fazem o bem que poderiam fazer, semelhando-se a flores e frutos artificiais, de aparência muito bonita, mas desprovidos de aroma e sabor. Ao confrontar a frieza de Simão com a afetividade da pecadora, Jesus deixa claro que está mais adiantado, espiritualmente, aquele que, embora se ressinta de certas fraquezas de caráter, possua, já desenvolvidas, algumas virtudes positivas, do que um outro, muito austero, muito místico, mas é quem falte calor humano, sensibilidade para condoer-se do sofrimento alheio, disposição espontânea de auxiliar os semelhantes. Haja vista que Maria Madalena, mulher dissoluta, mas piedosa, da qual se diz que jamais um desgraçado lhe bater a porta em vão,
Após conhecer o Mestre e ouvir a palavra compassiva e confortadora, sinceramente arrependida e cheia de fé, não hesitou em deixar aquela vida dita de prazeres para acompanhá-lo em suas peregrinações por aldeias e cidades, sem se importar com as agruras de longas caminhadas, vindo a ser uma das poucas pessoas que, nos momentos cruciais de Jesus, não abandonou, mantendo-se fiel a seu lado. Por sabê-la uma criatura generosa e terna, foi que Jesus lhe dissera, com a autoridade de quem personificava a perfeita justiça divina, porque muito amaste, estás perdoada. É que o amor ao próximo cobre uma multidão de pecados. 47. O paralítico de Cafarnaum. Alguns dias depois voltou Jesus a Cafarnaum. Assim que ouviram dizer que ele estava em casa, reuniu-se lá tanta gente, que a casa ficou apinhada até fora da porta. E ele pregava a palavra de Deus. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Como, por causa da multidão, não o pudessem levar até junto do mestre, fizeram no teto uma abertura e por aí desceram o leito em que jazia o paralítico. Observando-lhes a fé, disse Jesus a este último: Filho, teus pecados te são perdoados. Ora, estavam por ali sentados alguns escribas em cujos corações se aninhavam estes pensamentos: que diz este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados senão Deus unicamente? Jesus conheceu logo o que eles pensavam de si para si e lhes disse: Por que aninhais em vossos corações esses pensamentos? Que será mais fácil de dizer a este paralítico: Teus pecados te são perdoados, ou levanta-te, toma o teu leito e caminha. Para que saibais que o Filho do Homem tem, na terra, o poder de perdoar os pecados, digo-te, dirigindo-se ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e volta para tua casa. No mesmo instante o paralítico se levantou, tomou o leito e partiu, diante de toda a gente. Todos se encheram de espanto e, glorificando a Deus, diziam: Nunca vimos coisa semelhante. Marcos 2:1-12. Temos aqui o relato de mais uma cura operada por Jesus, que a todos deixou maravilhados pela instantaneidade com que seus efeitos se fizeram sentir. O agente curativo foi o magnetismo pessoal do Mestre. Como em outros casos, há um impulso de sua vontade poderosíssima. Aqui se mesclava a grande piedade pelo sofrimento daquele homem. As disfunções orgânicas que lhe causavam a paralisia desapareceram por completo, podendo ele levantar-se de pronto e sair caminhando com desenvoltura, sem que subsistissem quaisquer resquícios da doença que até então o retinha preso ao leito. Essa cura, realmente portentosa, mas naturalíssima para quem, qual Jesus, a ação magnética não constituía segredo, não é, entretanto, o que mais importa destacar no episódio em tela, mas sim o ensinamento subministrado por ele no ato, ao dizer: Filho, teus pecados te são perdoados. Essas palavras nos fazem compreender claramente que a causa das enfermidades que tanto nos martirizam são os nossos pecados, isto é, os desregramentos, os excessos ou o mau uso das forças e faculdades que a vida nos concede. Se esses pecados não foram cometidos na mesma encarnação, certamente o foram em outras anteriores, mas de qualquer maneira são erros pessoais, praticados por nós mesmos, e não consequências do pecado original de nossos primeiros pais, como se ensina por aí. É sofrendo os maus resultados de tais abusos que vamos aprendendo a conduzir-nos com acerto, não mais permitindo que este ou aquele órgão venha a constituir-se para nós em novas causas de escândalo. Mateus 5:29-30, ou seja, de quedas e desvios morais. Jesus, que penetrava o íntimo das criaturas, como provou ao revelar o que os escribas ali presentes pensavam a seu respeito, percebeu que o paralítico havia sofrido o suficiente para aproveitar a lição. E posto que a justiça divina que visa corrigir os que erram, e não apenas castigá-los, não hesitou em beneficiá-lo com a cura.
Não faltava a Jesus autoridade para agir da forma como agiu em favor daquele homem, porque, conhecendo qual a vontade do Pai em relação a cada um de nós, e sendo o governador espiritual da humanidade terrena, podia, como pode, libertar-nos de toda e qualquer provação, desde que note termos adquirido méritos para isso. 48. Pedro e as chaves do reino. Como se depreende claramente da leitura do Novo Testamento, após a partida de Jesus, os seus apóstolos se dividiram em dois grupos de tendências bem distintas e antagônicas até. Um deles, chefiado por Tiago, achava que a Boa Nova deveria ser anunciada exclusivamente aos judeus e, a par dos novos ensinos do Mestre, pretendia impor a observância das leis e prescrições do mosaísmo, como a circuncisão, a abstenção alimentar da carne de certos animais etc. Já o outro, liderado por Paulo, advogava o universalismo da doutrina cristã, isto é, entendia que ela devia ser pregada a todos, indistintamente, assim como ensinava que as leis de amor a Deus e ao próximo, reveladas pelo Cristo, eram tudo e revogavam todas as leis dogmáticas e disciplinares que a tradição rabínica apontava como obrigações religiosas. Pedro pertencia ao primeiro grupo e, mais de uma vez, esteve junto aos enviados de Tiago, que perseguiam e injuriavam a Paulo, taxando de herético e mentiroso. Qual desses grupos defendia a melhor causa? Qual deles estaria mais de acordo com os desígnios eternos da providência? A resposta não é difícil, eis que as próprias Escrituras Sagradas nos esclarecem a respeito. Se não, vejamos. Lê-se em Atos dos Apóstolos, caps. 10 e 11, que havia em Cesareia um centurião romano, abominado pelos judeus, de nome Cornélio, cheio de religião, temente a Deus, que fazia muitas esmolas ao povo e orava incessantemente. Teve ele uma visão em que lhe apareceu um espírito, um mensageiro do Senhor, com aparência de ancião, trajado de branco, o qual, após exaltar-lhe a piedade e os sentimentos fraternistas, recomendou-lhe mandar-se chamar o apóstolo Pedro a fim de que ouvisse dele a verdade evangélica. Pedro se achava em Jope e, por sua vez, ao entrar em oração, caiu em transe, durante o qual o mesmo espírito, que aparecera a Cornélio, fê-lo compreender que para Deus não há discriminação de raças e, pois, ele deveria anunciar o evangelho do reino também aos gentios, a começar por Cornélio. É importante assinalar que, não obstante já haver recebido o batismo do Pentecostes, Pedro, nesta altura, ainda alimentava a ideia errônea de que somente os judeus é que entrariam no reino do céu, os demais homens, segundo o seu modo de ver, eram todos imundos e indignos de salvação. Ele mesmo confessa quando, recebido em casa de Cornélio, lhe diz aos que lá se encontravam: vós sabeis como é coisa abominável para um homem judeu ajuntar-se ou unir-se a um estrangeiro. 10 e 28. Mas não titubeara em obedecer à ordem recebida, porque o Espírito manifestante lhe dera esta sublime lição: diante de Deus não há judeus nem estrangeiros, não há eleitos nem rejeitados, mas apenas filhos do mesmo Pai Celestial, merecedores todos da mesma graça. Aos olhos de Pedro, até então, aquele cidadão romano não passava de uma criatura detestável, a quem não deveria dar a mínima atenção. Outro, porém, era o juízo que dele, do centurião, se fazia no céu. Eis o que disse o Espírito: Cornélio, a tua oração foi atendida e as tuas esmolas foram lembradas na presença de Deus. 10:4 e 31. Foi, portanto, devido àquela advertência do plano espiritual que o apóstolo Pedro reconheceu o erro em que ainda incorria e foi ter com Cornélio, visitando em sua própria casa. Ao saberem disso, os outros apóstolos, que igualmente estavam certos de que os gentios ou estrangeiros deviam ser tratados sempre como inimigos, entenderam dever chamá-lo à ordem e, cheios de azedume, dirigiram-lhe palavras de reproche pela atitude que tomara. O velho pescador, porém,
adquirir a noção mais ampla e mais elevada das realidades espirituais, compreender, finalmente, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que em toda a nação, aquele que o teme e obra o que é justo, esse lhe é aceito. 10:34 e 35. Assim, pois, após historiar-lhes o estase que tivere as instruções que recebera, disse-lhes sem rebuço, pois se Deus deu àqueles gentios a mesma graça que também a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que me opusesse a Deus? 11:17. Quão diferentes estes versículos do apóstolo Pedro, do ensino das ortodoxias. Enquanto eles repetem o ensino claro e simples de Jesus, de que as boas obras, como reflexo do amor e da caridade, é que se constituem em chaves que abrem o reino celestial, estas, as ortodoxias, por meio de sofismas imaginados por uns senhores chamados teólogos, tentam impingir-nos uma salvação baseada em credos, como se Deus fosse algum toleirão, capaz de julgar a excelência da planta pela rama e não pelos frutos. 49. A preguiça. A preguiça é um grave defeito da vontade, caracterizando-se pela falta de impulso para o trabalho. Muitos preguiçosos são francamente do doce faniente. Sua filosofia é: plantando, dá; não plantando, dão; então, não planto, não. Outros, conquanto tenham aptidão e saúde para uma atividade lucrativa que lhes permitiria dar à família um nível de vida relativamente confortável, não saem da miséria porque, indolentes, limitam suas horas de trabalho ao estritamente necessário para o atendimento das exigências estomacais. Não poucos desejam prosperar e enriquecer, para o que chegam a fazer grandes projetos, que iniciam com entusiasmo. Ao menor contratempo, entretanto, desanimam, param e nunca mais se dispõem a levá-los a cabo. Há ainda aqueles que são capazes de esforços hercúleos, mas de curta duração. Se o que objetivam dependesse de alguns dias ou semanas de árduos sacrifícios, venceriam. Desde, porém, que lhes seja exigido um trabalho regular e constante, cujos resultados demorem muito tempo a aparecer, não conseguem persistir nele. Infelizes. Ignoram que, longe de ser um fardo pesado e incômodo do qual convém esquivar-nos, ou simplesmente um meio de obter independência econômica, para então entregar-nos ao hedonismo, é o trabalho uma ordenação divina, o gerador do progresso, constituindo-se, por isso mesmo, em fonte perene de alegrias e de bênçãos, como outra não há. Jesus condena, com veemência, a ociosidade e a preguiça, ao mesmo tempo que exalta o espírito de trabalho, estimulando-o com reiteradas promessas de recompensa. Haja vista a parábola dos trabalhadores e das diversas horas do trabalho, a dos 2 filhos, a das 10 virgens, a dos talentos, a do servo vigilante, etc. Não bastasse o testemunho de sua própria vida, que foi um belíssimo exemplo de trabalho, quer como humilde carpinteiro na oficina de José, quer como carinhoso médico dos enfermos e sofredores de todos os matizes, quer ainda como incansável arauto da Boa Nova, assim se expressou ele certa vez. Meu pai até agora não cessa de trabalhar e eu obro também incessantemente. João 5:17. Acordes como o mestre quanto à necessidade do trabalho na obra de Deus, eis o que disseram, também, vários apóstolos. Importa que todos compareçamos diante do tribunal do Cristo, para que cada um receba o galardão, segundo o que tem feito, ou bom ou mal, estando no próprio corpo. Paulo, 2 Coríntios, 5:10. Que aproveitará, irmãos meus, a um que diz que tem fé, se não tem obras? A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago, 2:14 e 17. Ponde cada vez maior cuidado em fazer de certa a vossa vocação e eleição por meio das boas obras, para que assim tenhais entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, 1:10 e 11. Não se compreende, pois,
Como possam alguns alimentar a ilusão de que lhes seja possível ganhar o reino dos céus apenas pela fé, sem o concurso daquele espírito de serviço a que acima nos referimos, ou seja, sem a prática do bem? A doutrina espírita, estendendo e aprofundando os ensinamentos evangélicos, adverte-nos que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária de sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura, e que, para garantir uma boa situação no mundo espiritual, não basta que o homem não pratique o mal, cumprindo-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Saibamos, portanto, aproveitar todos os instantes de nossa vida, empregando-os em algo útil, para que, ao se findarem nossos dias à face da terra, possamos ser incluídos entre aqueles que as vozes do céu proclamam bem-aventurados, porque suas obras o acompanham. Apocalipse 14:13. 50. O problema da paz. Consultando-se a história de nosso planeta, verifica-se que, desde as mais priscas eras, até os dias atuais, a humanidade tem vivido em permanente efervescência, engolfada em conflitos, dissídios e entrechoques bélicos, quer de indivíduos contra indivíduos, de classes contra classes, como de nações contra nações. Entretanto, fato curioso, não há uma só criatura que não aspire à paz, que não anseie por ela, por sabê-la indispensável à felicidade própria e da coletividade a que pertence. Como explicar esse paradoxo, ou, se o quiserem, esse contrassenso? É que, embora querendo a paz, a maioria insiste em conquistá-la pela violência, por meio das guerras, sob a falsa convicção de que só as lutas armadas podem acabar com as injustiças sociais, os imperialismos de todos os matizes e as tiranias que infelicitam os povos, assegurando-lhes um Estado de direito que garanta a maior equidade nas relações humanas ou internacionais. Em verdade, porém, as guerras intestinas não têm impedido que a exploração do homem pelo homem continue, aqui, ali e acolá, apenas disfarçada ou atenuada em seus aspectos mais repelentes, e, no âmbito geral, não fazem, como não têm feito outra coisa senão agravar os males que afligem a humanidade, gerando ódios e desejos de vindita que se perpetuam gerações pós gerações. De fato, ao imporem aos vencidos uma série de humilhações e agravos à sua dignidade, bem assim toda a sorte de exigências e restrições, que lhes dificultam sobremaneira a existência, os vencedores de uma guerra preparam, com tal procedimento, outra guerra ainda mais cruenta, a qual se sucederá outra pior, e assim indefinidamente, até que, fartos de lhe sofrerem as terríveis e dolorosas consequências, todos procurem evitar esse flagelo da espécie humana. O problema da paz, cuja solução se tem buscado, improficuamente, na promulgação de códigos e decretos humanos, sempre falhos e imperfeitos, e por isso mesmo inoperantes, assim como em tratados e pactos entre nações ou blocos de nações, tratados e pactos que hão sido sistematicamente desrespeitados logo que deixaram de satisfazer aos interesses dos contratantes. O problema da paz, dizíamos, é bem mais difícil, porque de ordem espiritual, e só poderá ser resolvido, em definitivo, quando todos os homens tiverem conhecimento das leis de Deus e forem capazes de lhes dar o mais exato cumprimento, transformando-se em colaboradores conscientes da providência. Sim, porque a paz completa e perfeita, não é uma coisa que caia do céu, para que cada um, sem qualquer esforço e sem mérito nenhum, possa dela se apropriar. Se tão preciosa dádiva nos chegasse assim, sem que nada precisássemos fazer para adquiri-la, não seria uma realização nossa, não seria um patrimônio inalienável de nossa alma, e, pois, não seria perpétua, nem indestrutível. A suprema paz, disse alguém, é um estado de pureza de consciência e, para chegar a esse estado, o caminho é aquele que a humanidade terrena,
devido ao seu atraso espiritual, ainda não se decidiu a trilhar o caminho do amor e da justiça. Quando, inspirados no Evangelho do Cristo, os homens puserem em prática essas virtudes, reinará, finalmente, paz no mundo, porque então cada qual poderá trazê-la consigo, para gozá-la em toda paz.